costume de aparecer por aqui, por vídeo, né? Mas me apresentando, meu nome é Rafaela, faço parte do programa Empreender, juntamente com o Paulo, que também está aqui hoje, e com a Bias. A Bias não pôde estar aqui, mas está nos acompanhando aí com certeza. E estamos aqui hoje com o nosso grupo multissetorial de empreendedores, que vai falar um pouquinho sobre a preparação para o mercado. Então, vamos lá. Será num formato de bate-papo, né? Bem interativo, bem dinâmico. E seguiremos aí com esse tema. Vamos lá, então? Como a gente faz sempre, né? É assim que a gente trabalha. Adoramos. Isso aí mesmo. Bora lá. A gente estava falando, batendo papo de como as pessoas estão preparadas. Até falando do nosso grupo aqui, o que às vezes acontece, as expectativas que as pessoas vêm para fazer negócio. Mas antes de fazer o negócio, o nosso grupo, eu penso que ele está aqui para a gente dividir as nossas dificuldades e dividir o que a gente sabe, né? Nós nos ajudamos, a Aline fez parte já, conheci a Aline e por um processo natural, como disse a Rafa, ela me socorreu. Trocamos ideia, passei informações para você, né, Gera? Sim. E é assim que a gente vai construindo. Então, os negócios sempre vai ser uma consequência. Então, se preparar, hoje que nós resolvemos falar para o mercado, e que o Gera estava contando um pouco, o quanto que hoje tem facilidade da gente estudar. E sem custo, muitas vezes. E mesmo quando tem custo, existem várias formas de você ser custeado. Sim. Até ontem, conversando com uma amiga, ela falou, nossa, tem tanta coisa pra gente estudar e cadê tempo para isso? Porque você pode o tempo todo estar se preparando, estar estudando e parar de reclamar. Eu não vendo, eu não sei o que eu faço, eu preciso contratar alguém, eu preciso pedir para alguém, mas a gente não para estudar, e nem às vezes o nosso negócio. É muito engraçado isso, porque o estudar um negócio é uma coisa constante, porque ele muda todos os dias. A gente muda todos os dias, mulher então nem se fala, né? E se a gente tiver isso, como é importante? Então, assim, eu sou educadora, 20 anos de profissão, amo o que eu faço. Mas a gente é inserido numa sociedade, né dessa questão da preparação para quê? A gente não está hoje preparado para se preparar para nada, nem para a vida. Uhum. Então, os negócios, eles são muito particulares nesse aspecto, porque a sala de aula, o professor hoje, ele cobra tanto uma realidade dos alunos, que ele também não consegue fazer. Eu parei de ler por prazer quando eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar. Então, assim, as leituras da literatura se tornaram uma programação para eu não deixar de ter, mas eu quase não faço, eu leio livros técnicos e não leio um livro inteiro, a gente lê só aquele pedacinho que é necessário para aquele momento. E tudo na correria, mas a maioria não. Então a gente tem ali, né, os próprios professores hoje são inseridos dentro dessa loucura de que eu sei, sim, aquilo de que eu preciso, que é o mínimo, a gente entrega, cobra uma resposta que a gente acaba não tendo. E reflete na sociedade. A escola é uma sociedade. Ela faz parte da sociedade. E a gente leva para os negócios exatamente isso, né? O Gera estava comentando isso, né, gente? Essa experiência. A experiência que eu estava falando é que eu descobri esse ano que, como um para-atleta, eu jogo rugby. Se eu for para um campeonato, eu consigo depois prestar vestibular em qualquer universidade do país. Entrei, o centro de referência arca com o custo da minha faculdade. Descobri isso, fui compartilhar com outras pessoas, todo mundo sabia. Eu falei, peraí, todo mundo sabe e ninguém está estudando? Ninguém quer estudar. Eu falei, como assim, gente? Vocês não vão estudar? Não, dá muito trabalho. Não, o pessoal não quer estudar. As pessoas não querem se preparar. Quando começam um negócio, é assustador, porque você fala, tá, você vai abrir um negócio, uma empresa, vai abrir um TJ. Qual que é a preparação que você tem? Eu sei mexer na internet. Eu sei isso. A pessoa acha que sabe.
E aí entra aquela questão da autossabotagem. A pessoa se auto-sabota. Porque, eu sei postar. Mas eu não fiz o cabelo. Mas essa roupa não tá boa. Mas eu não tenho um cenário. Se você for pensar assim, você não vai fazer nada nunca. Porque o dia que você tiver o cenário, você tiver com o cabelo feito, sua roupa não tá boa. O dia que a roupa tá boa, você tem o cenário, o cabelo não tá feito. Menstruei. E é aquela coisa, tipo, é trabalho. Você tem que fazer. Hoje você vai fazer, não ficou nota 10, ficou nota 8, beleza, amanhã vai ficar nota 9, depois vai ficar nota 10, só que depois vai voltar a ficar nota 5. São, como diz a Fernanda, são os picos e vales. E a vida é assim, e você vai, tem que seguir. A questão da autossabotagem, para quem é empreendedor, é muito séria. Muito, muito séria. Porque é aquela coisa tipo, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. A Lê é contador, eu sou contador. Deixa o serviço de contador para depois eu faço tudo que vir. Não dá. Tudo tem prazo. Depois eu faço essa prova. E falando de mudança, o pessoal, o empreendedor, ele erra muito na hora que ele vai montar um negócio, ou então que ele vai direcionar. A gente precisa estudar o cliente. O mercado ele muda o tempo todo. Sim. Toda hora seu cliente muda, porque a geração X, geração, sei lá que geração que a gente está agora, mas a gente precisa entender que toda geração às vezes precisa do seu serviço. Como que você vai se comunicar? Não é a mesma forma que você comunica com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais nova. Então tem que tomar um certo cuidado. Então a gente erra muito ali. Às vezes a gente entrega muito para quem não vai consumir o nosso serviço, o nosso produto. Então, e é a questão do nicho. Tem que ter. O pessoal abre uma empresa comendo, nem estudou o mercado, não estudou seu concorrente, não sabe. Então fica meio perdido. Aqui, nos nossos grupos, inclusive de vocês também, a gente tenta direcionar. Quando está meio que perdido, a gente tenta direcionar para entender, voltar um pouquinho atrás. Seu mercado é esse aqui, você está no errado. Então isso a gente tem ferramentas, o pessoal precisa estudar, como você falou. Para que a Aline estava comentando, né, sobre estudar, eu vejo que o imediatismo hoje é um grande inimigo. Hoje você tem os fast food, e quando você vai comer uma comida mais elaborada, mais gostosa, as pessoas não têm paciência em esperar. Uma comida melhor, ela vai gerar aí 30, 40, 50 minutos de preparo. E se você saborear, ela é muito mais nutritiva, saudável do que um fast food. E assim é o aprender. As pessoas querem que você fale o que eu tenho que fazer. Senta aqui do meu lado e agora eu vou começar a fazer um texto. Vai me falando que eu vou arrumando. Aí se você fala assim, olha, faz o seguinte, tem esse livro, tem esse site onde você aprende a escrever textos, onde você aprende a lidar com a ferramenta do Word, que hoje o pacote Office, quem não sabe, como que consegue sobreviver? A mesma coisa é não saber a matemática básica, mas eu nunca vou usar. A gente usa matemática o tempo todo. A língua portuguesa é difícil, mas se você falar o básico bem, já está ótimo. E aí você vê que você tem dificuldade. Você consegue perceber. E o que você tem que fazer? Olha, eu não consigo escrever um texto. Vou colocar uma meta. Eu vou ler um livro por mês, pelo menos. Eu não sei fazer nada de Office. Tem muitos lugares fazendo curso de graça. Sim. Até YouTube, com vídeos. Sim. Tem tudo. Nossa. Antes usava muito PowerPoint, agora veio o Canva. É diferente? É diferente. É um desafio aprender para quem estava acostumado com outra ferramenta? É. Aí vem toda aquela arsenal do Google, que você tem em todas as plataformas que você pode utilizar. É um arsenal mesmo. É diferente. Né? Um Excel que você vai usar lá é diferente. Mas é gostoso aprender. E aí, falando em doenças, quanto mais a gente aprende coisas diferentes, a probabilidade do Alzheimer é menor. Sim. Né? Sim. Então, mas é chato, é complicado. Enquanto você não pega o gosto do estudo, é sacrificante. Quando você pega o gosto do estudo, passa a ser um vício saudável, que você acaba se instruindo, e quando você não tem o que fazer, você fica meio com uma abstinência. E aí você percebe o quanto que as pessoas estão perdendo tempo nas futilidades. Sim. E não aprendendo. Você pode aprender tudo. E um monte de gente não sabe.
não tem nem consciência de que é uma perda de tempo. E foi muito interessante você falar sobre as ferramentas do Google. Então, a gente fala muito do marketing digital. Não é minha área, mas sou eu que faço todas as artes do Reconecta, eu que... É porque eu gosto de aprender. Tá? E aí, assim, não tem caixa, não tem... Isso é um planejamento, isso é estudo da própria empresa. Sim. A gente não vai colocar alguém para trabalhar em algo e furar o olho do negócio, porque a gente não tem condições financeiras. E aí já é uma área bem próxima de vocês. Mas, por exemplo, né, essas questões todas, o conhecer o negócio e o conhecer o seu público é essencial. Isso é preparação inicial. Onde está o meu público? O Instagram, ele tomou uma proporção de ele é o caminho, de que ele cegou tudo e todo mundo. Só que o mundo antes da pandemia era um, depois é outro. Tanto é que muitas técnicas de venda e de gente famosíssima, com cursos caríssimos, eu conheço gente que entrou e não deu certo. Uma técnica que dava lá, ganhe não sei quantos mil por mês fazendo o curso. A técnica de sucesso de antes da pandemia não é mais a mesma. Porque as pessoas mudaram. Então, essa análise de mercado ela é constante, e principalmente no mundo pós-pandêmico. A educação ainda não entendeu isso, está longe de entender. Mas o mercado do empreendedorismo é essencial perceber esse tipo de coisa. Então, eu estou fazendo um curso específico de YouTube. Sempre quis fazer. Nunca fiz porque eu não tinha encontrado a profissional que me desse indícios de que ela ia entregar o que eu estava procurando. E aí, entendo um pouco do Instagram, hoje eu me sinto segura para fazer isso, cuido das redes sociais de alguns clientes, mas eu não engano ninguém. Isso daqui vai te limitar aquele dia. Hoje está lá em cima o seu alcance, amanhã não está mais. Ao contrário do YouTube. E aí, nessa mentoria, nesse curso que eu estou fazendo, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente sabe, mas a gente não para pensar. Ela falou, qual é o perfil de alguém que entra no Instagram? Sentado no sofá, jogado, assim. Por quê? Porque está se distraindo. É uma rede social. Por mais que tenha conteúdos de qualidade, muitas vezes, é um ali, é o imediatismo. O perfil de quem busca uma resposta no YouTube, no Google, é diferente. Porque o Instagram e o Facebook são redes sociais. É para você se socializar de alguma maneira, principalmente fazendo algumas gracinhas em que as pessoas se divertem. Já lá no YouTube é diferente. A pessoa está procurando uma resposta para um problema. Quando você está com um problema, você não vai no Instagram. No Instagram, você vai no Google. Joga lá. Então, isso é um perfil de cliente, do público. O meu público nunca esteve no Instagram. É que ali a gente precisa marcar a presença, a gente precisa estar ali. Então, hoje eu encontrei a profissional correta, que está me direcionando de um jeito correto, mas é uma construção. Não vai ser amanhã, né? Que as coisas... É um longo tempo, é um processo e é um estudo. E aí eu revi mais uma vez, né, o meu próprio negócio, descobri coisas novas e como é importante a gente ir fazendo isso. Então, assim, a gente tem o nosso cliente, o G falou, né? Enquanto você falava, Lê, ó o seu Luiz aí, né? Tal, assim, o nosso cliente de 72 anos. E o empreendedor, ele ainda entra em cursos ou em movimentos como cliente. Ele entra como empreendedor, mas ele ainda tem uma postura de cliente. Então eu tive que dar, né? E esse é o meu trabalho dentro do Reconecta, né? Nós somos especialistas. Eu chego ali e falo assim, olha, você não me paga para gostar de você e nem você gostar de mim. Eu sou paga para fazer de você um empresário, né? E o empreendedor não sabe que ele é empresário. Ele pode ser pequeno, mas ele é um empresário. Sim. Mas o empresário assusta, né? O empreendedor é uma coisa um pouquinho mais informal, uma coisinha mais assim. Então é muito, muito importante mesmo essa fala que vocês trouxeram. Dentro do que a Alessandra falou, é aquela coisa tipo de sentar na frente do computador, olhar e você tem ali uma ferramenta que vai te ensinar a mexer no Word, vai te ensinar a mexer no Excel de graça. É gratuito. A pessoa, mas eu não consigo. Beleza, você não se adaptou com esse, procura outro. Existe, tá ali. E é uma coisa assim que, mas eu vou usar isso pra quê? Como assim pra quê? Você fazer um controle de caixa, fazer um fluxo de funcionários, um planejamento de férias. Para um mundo de coisas você vai precisar daquilo. Ou você vai continuar fazendo a caneta no caderno.
E aí, o que você quer fazer? É aquela coisa, tipo, de se programar, tá, eu tenho uma empresa. Você tem funcionários? Não, hoje eu sou sozinho. Vai ficar um pouco mais difícil, porque você vai ter que fazer tudo sozinho. Você tem um funcionário? Beleza, como é que vocês vão dividir? Até isso precisa ser planejado, precisa ser estudado. Porque aquela coisa, tipo, eu tenho um funcionário, você vai jogar tudo para ele fazer? Vai só ficar esperando o dinheiro de volta? Não vai dar certo, a empresa vai quebrar. Então é aquela coisa, tipo, de se planejar e colocar no papel, minha empresa é disso. Eu tenho uma loja de calçados. Beleza, você precisa verificar o que está na moda, como é que está seu estoque, como é que está suas vendas, quem vai fazer venda, quem vai fazer o caixa. Tem um mundo de coisa a ser estudada que as pessoas não param para pensar. Aí passa 1, 2 anos e fala, não deu certo. Lógico que não deu certo, você não se preparou. E tem negócios que são uma ilusão. Sim. Que a pessoa não tem um planejamento, mas vende muito bem. E aí entra muito dinheiro e a pessoa, ela acaba não tendo a gestão financeira e sai muito dinheiro, mas é ilusão, porque aquele volume, quando acontece qualquer coisa no segmento que vai abalar aquela venda, colapsa, porque, e agora? Eu não tenho dinheiro, e o que aconteceu? A pessoa não sabe. Então, esse planejamento de entender o que cada um faz, o controle, quem trabalha com comércio precisa ter um controle de estoque. Sim. Ali tem dinheiro. Muito. Ali tem mercadorias paradas que a pessoa não lembra. Essa mercadoria precisa ser colocada de alguma forma à venda. Então, se não tem o controle de estoque, farmácia, por exemplo, pequenas, que não são das grandes redes, se não tem um controle, furtos é muito comum acontecer, Sim. porque são coisas pequenas. Se você não tem controle de estoque, pode tirar quanto for, você não vai perceber. Dá falta. Quando você não tem direcionado as pessoas, ela não te presta contas. Então, o seu caixa, você não sabe nunca o que tem, o que entrou, o que não entrou. Não, eu sei sim, eu tenho uma base. Essa base é falsa. Exatamente, eu tenho uma base, tá? A sua base, você está fazendo ela baseado em quê? No seu faturamento do mês passado? Dependendo do que você vende, no verão você vai vender muito, no inverno não vai vender muito. E aí você precisa estudar o seu negócio e fazer girar. É o que a Lê falou, tipo, estoque, esse produto não está saindo, eu não consigo fazer troca com o meu fornecedor, eu preciso queimar esse produto. Nem que seja fazer a preço de custo, eu preciso tirar ele do meu estoque, eu preciso do dinheiro de volta, para eu poder investir em alguma outra coisa. Só que para tudo isso, vai estudo. Eu preciso E vai saber... tecnologia, gente. Sim. Porque a tecnologia, ela te traz história. Então você falou assim, vendi no verão, não vendi. Quando você tem a tecnologia, você consegue ver todos os produtos, quantos saíram, em que momento que saiu, Sim. o que aconteceu. Nossa, em fevereiro eu vendi muito. Por que você vendeu muito? Não sei. Tem um motivo. Tem. Então, quando você tem a tecnologia e quanto mais passa os anos, você começa a ter os comparativos, você passa a entender o seu negócio e tomar estratégias de mudar de negócio, Sim. de acrescentar. Então, você tem que usar a tecnologia. Quem tem aversão à tecnologia precisa se adequar, porque vai chegar um momento que não vai mais dar certo esse negócio dele. Não dá muito para ficar na sorte. Porque hoje o mercado, como a Aline disse, a gente tem momentos que são diversos, então não dá para ficar só assim. Então a gente tem que colocar a tecnologia a nosso favor. Não é comprar todas as ferramentas, não é comprar todos os cursos, não é sair fazendo nada disso. É ter o mínimo necessário e sempre a tecnologia tem que trabalhar para nós. Sim. Nós não podemos sofrer por ela. A questão de agenda, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi com a Alessandra. A Alessandra falou, estou usando a agenda do Google e não sei o que. Eu falei, Ela falou, Ela funciona assim, assim. Ela é. Eu sou do papel. Eu ainda. sentei aquele dia Não na frente funciona. do computador, peguei a agenda, olhei tudo que ela faz. Hoje, minha agenda, eu uso a agenda do Google. E eu tenho ela compartilhada com algumas pessoas, a pessoa sabe, tal dia ele está em tal lugar, tal dia ele está atendendo, tal dia ele não está em Ribeirão, ele está com esse horário vago.
E facilita muito a vida. Em equipe, isso é essencial, porque você tem o compartilhado, né? Isso Sim. é um trabalho em equipe. E se não for equipe, não vai funcionar. É o trabalho em equipe, mas também funciona por empreendedor, Sim. por empresário, Sim. na vida pessoal. Sim. Porque meu companheiro hoje, ele abre a minha agenda, ele fala, nossa, deixa. Eu falo, deixa o quê? Ele fala, não, sua quinta-feira tá cheia. Eu falei, por quê? O que você queria? Ele, não, deixa, depois a gente faz. Ele sabe como é que tá meu dia. Ele sabe o que eu tenho para fazer e o como vou fazer. E a questão familiar, compartilhando a agenda, eles passam a entender até o que você, empresário, faz. Sim. Porque às vezes a gente chega em casa, fala assim, o que você fez? Você não sabe nem falar o que você fez. Porque assim, como que eu fiz? Porque quando você tem um problema pontual, você fala, nossa, hoje eu atendi um cliente que foi assim, você tem um problema pontual. Sim. Que Porém, resume-se no seu dia, isso. inclusive, né? Seu dia foi aquele problema. Agora, no seu dia a dia, é mais fácil a família pegar a agenda e ter essa reação. Sim. Nossa, hoje não é dia nem de falar. É. Mas isso eu aprendi aqui, em grupo. Aprendi aqui. É, Olha, Paulo, que funciona. excelência. Mas isso é muito legal. Eu faço planners, eu desenvolvi um planner pra mim, porque a agenda eletrônica comigo não funciona. Comigo. Mas eu uso a Alexa. A Alexa é uma parceira. Eu falo, bom dia, Alexa. Ela fala, bom dia, Aline. Entendeu? Tem dia que eu preciso de alguém pra me falar bom dia. E ela fala. Essa semana eu brinquei com você que eu fiz isso. Então, assim, tem coisas que só aquela ferramenta que vai funcionar. Mas o meu dia, eu preciso do papel porque eu me estudei. Eu sei como eu funciono. Então, agenda sim, não. Eu preciso de um planner semanal. Mas eu tenho semanal, eu tenho mensal e eu tenho o anual. Então, eu vou pra lá, eu vou pra cá e eu me adequo àquilo. E como é importante a gente entender como cada um funciona. Então, e uma coisa que eu sempre oriento, eu tenho vários clientes, assim, várias pessoas que aderiram ao planner. Né? Eu passei assim, como eu fiz, e tem gente que gosta e que acabou usando, né? Até a gente personaliza a capa. Então, o que acontece? A pessoa olha e fala assim, é minha agenda profissional. Eu falei, não é essa agenda profissional. É a agenda da pessoa. Sim. É sua. A minha bicicleta tá lá. A minha unha tá lá. O meu trabalho, meu cliente fixo. O núcleo tá sempre lá. A gente já vai colocando toda a primeira ou segunda semana do mês. Isso é planejamento. Sim. Então, o nosso lado pessoal precisa estar nessa agenda. Porque senão a gente entra naquela, você não deu tempo. A gente tem sempre uma coisa de priorizar algo e a gente precisa colocar isso também. Cores, gente. Cores são coisas lindas, acho que não deu para perceber que detalhes básicos. Mas use cores e a agenda do Google eu sei que Sim, você consegue geral, colocar as sim. etiquetinhas ali, o tal cor é pessoal, tal cor, e você consegue inclusive olhar e estudar essa rotina em que você está colocando mais energia e força. Sim, quando você está gastando mais tempo, mais energia. Tá valendo a pena se não Sim. está. Todo mundo olha e fala assim, eu precisava cuidar mais de mim. Eu falei, o que você faz por você? Às vezes você não tem nada da cor do seu cuidado pessoal dentro da sua agenda. E ela permite que a gente analise isso. Eu tenho. Né? A minha unha não falta, gente. Não falta mesmo. Aí às vezes eu brinco, eu falei, eu vou ali fazer a unha. Futilmente eu vou fazer a minha unha, não é. Isso me dá, eu faço a unha pra mim. Sim. Não faço a unha pro outro. Eu faço na segunda-feira, na terça-feira minha unha. Porque eu vou digitar e eu gosto de olhar. Isso me dá prazer. Pro seu autocuidado. Pro pra meu sua autocuidado, autoestima. pra minha autoestima. E falando de autocuidado, autoestima, quando a gente fala de empreender, a gente tem que pensar que eu sou um empresário, mas eu tenho uma vida particular. Eu tenho uma vida pessoal, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho animais, e você tem que dar um jeito de colocar tudo na mesma agenda. Não tem como ter duas Porque, agendas. como a Aline falou, eu vou fazer minha unha, beleza, é o momento que ela tira pra ela. Exato. Ela trabalhou a semana inteira, ela fez isso, ela fez aquilo, aquele é o momento dela. E ela tem que ter. Você tem filhos? Beleza, você trabalhou o dia inteiro. Você chega em casa estourando de dor de cabeça. Você vai mandar o moleque fazer qualquer coisa e vai dormir? Não vai. É aquela coisa, tipo, Carrinho. você vai respirar fundo, você tem que pensar na janta, você tem que olhar material de estudo, olhar se tem reunião, se tem algum recado, fez a lição, não fez a lição.
é um mundo de coisas que, se você não tiver uma organização e um planejamento, não vai dar certo. Vai te levar para doença. Exatamente, vai te levar para doença. Vai. Foi o que a Lê falou no começo, de tipo, a coisa de se manter estudando, se manter atualizado, isso é novo, nossa, eu não conheço isso, eu vou olhar, te mantém ativo e evita que você fique doente. Só que se você mergulhar fundo nisso, só nisso, você vai ficar doente. Sim. Saúde mental é uma coisa que hoje é muito falada e as pessoas meio que relevam, tipo, fulano teve um problema, mas você viu o Beltrano? Beleza, ele teve um problema. E o que você está fazendo para não ter esse problema? O que você está fazendo hoje para não ter lá no futuro Alzheimer? Bem, sim mesmo. Eu acho que um exemplo que a gente pode dar também foi durante esse processo da pandemia que a gente passou, né? Toda essa preparação, essa organização, tanto da vida profissional quanto da pessoal, quem não teve essa organização, esse preparo, não sobreviveu. Sim. Tanto de empresa, quanto de casamento, quanto de vida pessoal que adoeceu, né? Porque foi um momento delicado que a gente passou, muito difícil, mexeu com a cabeça da gente, foram muitas perdas, né? E se a empresa em si, ela não estava estruturada, se ela não estava preparada desde o começo mesmo, para se adaptar de uma forma diferente, para passar por tudo que passou, infelizmente ela não sobreviveu. Sim. E isso, para nós, seres humanos, pessoas físicas mesmo, né? O CPF, né? É engraçado a Rafa falar isso, porque algumas empresas deixaram de existir, mas alguns casamentos, como você disse, e brigas domésticas também, porque imagina, hoje todo mundo sai para trabalhar. Agora na pandemia ninguém sai, todo mundo dentro de casa. Como que é isso? É estranho. Sim. Porque você tromba com a pessoa dentro de casa, aí você vai na cozinha, o outro está lá fazendo uma coisa que ele gosta. E aí, como que é esse espaço? Disputar o espaço. Aí vamos pro computador. Nossa, mas aqui um usava esporádico, o outro. Agora está todo mundo querendo usar o mesmo espaço. Aí vamos fazer uma reunião. De repente passa alguém sem camisa lá atrás. Foi tanto aprendizado quando virou a pandemia, todo mundo confinado dentro de casa, que até a convivência você teve que reaprender. Então percebe que a gente está em aprendizado todos os dias. Aí você faz um planejamento, aí fala, quebrei a perna. E agora? Isso não estava no meu planejamento. Como que eu vou ter que me virar? E o ser humano é bom porque ele é moldável, né? Quando ele tem a cabeça, ok, ele consegue se preparar e falar assim, espera, minha agenda estava assim hoje. O Gera pode falar muito disso, né? Eu quebrei a perna. Eu não posso ir, mas eu posso participar virtual? Não. Gente, vem me buscar, me carrega no colo. Então, é muito bom, mas tem que estar saudável, tem que colorir a agenda ali, diversificando entre cuidados pessoais, familiares, profissionais. A gente tem que ter isso. E é difícil, não é fácil. Você tem que olhar para aquilo e falar, e agora? Né? E eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, que às vezes os terapeutas fazem, para você, o que você faz para você? Quem é você para você? Aí você responde assim, não, porque eu tenho minha filha, porque eu tenho meu trabalho. Não, para, é você. Quem é você? A gente sabe responder? Eu peguei outro dia uma cliente que do nada, a gente conversando sobre isso, eu falei assim pra ela, qual é a cor que você mais gosta? Ela parou e falou, como assim? Eu falei, qual a cor que você mais gosta? Ela parou, olhou pra mim, não sei. Eu falei, você percebeu que você não sabe a cor que você mais gosta? Eu falei, qual comida que você mais gosta? Eu gosto de lasanha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de... Não, a que você mais gosta, é uma só. Ela ficou me olhando, eu falei assim, qual é o seu filme favorito? Você fala assim, nossa, assisto esse filme 10 mil vezes e não tem problema. As pessoas não se conhecem. Não. E dentro dos negócios isso é muito sério. Muito sério porque ninguém lembra que existe uma missão, ninguém lembra que existe uma visão, ninguém se lembra que existem valores. E quando a gente fala, mas eu sou pequenininho, a gente volta lá naquela fala. Eu sou pequenininho, eu vendo um negócio aqui, vendo um negócio ali, mas você é quem que está vendendo? É o PJ?
ou é o PF? Quem que é você? Sim. Porque o que você entrega é você. Não interessa se é no Brownie, não interessa se é numa sessão de terapia, não interessa se é numa planilha. Quem você está entregando é você. Então, é muito delicado. Isso é que é uma sessão de terapia. Não deixa de ser. Né? Os negócios precisam ser tratados com afinidade emocional, inclusive. Porque se você vai fazer uma técnica de venda, quando a gente fala de funil de marketing, funil de venda, eu não sou da área, mas se você faz as suas postagens, é o mínimo que você precisa saber. E qualquer ferramenta aí dos Googles da vida vai te entregar isso, alguns com muita qualidade. Né? O que você faz? Você compra do outro por quê? Porque você precisa, mas você vende a mesma coisa que ela. É por afinidade. Sim. Não é só por preço. Alguns vão sim pelo preço. Mas a forma de você ter mais probabilidade de sucesso é pela afinidade. E se eu não me conheço, fica muito difícil conhecer o outro. Então, isso daí é a área, né? A gente trabalha muito isso, né? Dentro do Reconecta. E por isso que eu falei para o nosso cliente essa semana. Eu falei, se você não se colocar numa posição e numa visão de empreendedor, aqui você é cliente. Mas é um cliente para ser um empreendedor, um empresário. Então a visão tem que ser outra. Você tem que aprender com o que você está vendo do outro lado e ver o que é bom para o seu negócio a partir de agora ou não. Bom, aqui eu sou cliente, mas daqui a pouco eu vou estar daquele lado. Então o que isso significa? Acho que é essa chave, né, que precisa de mais dentro do empreendedorismo e que é um processo. Né? Não é da noite para o dia, mas a gente precisa. E sabe que eu adoro ouvir você falando da academia, Lê? Porque isso foi uma coisa que a gente trabalhou aqui dentro do núcleo. Numa palestra que a gente teve, num treinamento, né? Aquele de planejamento e organização. Né? O que está mais faltando? E aí, toda vez que você falar, eu vou pra academia, eu falo, às vezes eu vejo legal. as postagens dela, eu falo, ela tá na academia. Porque foi uma coisa que você levantou. E é desafio. Sim. É gostoso ir? Não. Por que eu tô lá? Dói. Primeiro, que as prioridades sempre é para os filhos. Sim. E aí, por que eu fui pra academia? Porque a saúde gritou. Sim. Eu vou feliz? Não vou feliz. Mas a hora que eu chego lá, eu fico legal. Sim. Porque eu converso com um, converso com o outro, faço exercício, tá doendo, mas daqui a pouco passa. Sim. A bike, pra mim, é prazerosa. A bike é prazerosa. E quando você estava falando, Aline, de visão, missão, valores, vamos somar aí algo que é muito difícil, é a cultura. Se você coloca, eu sou pequenininho, a hora que você para escrever, é tão difícil escrever 2 frases. E quando você vai colocar a cultura, você sendo pequenininho, o que você escrever na cultura tem que refletir você. E quando reflete você, você tem que atingir 1 ou 2 ou 3 funcionários. E aqueles que não tiverem dentro da sua cultura, funcionário ou cliente, você vai ter que rescindir isso. Sim. Porque como eu prezo, eu escrevo sobre algo e não pratico. Então, é até uma reeducação. O que nós gostaríamos de colocar na cultura? Olha, eu tenho aqui como premissa o bom atendimento, a educação, a trabalhar com honestidade. E aí você tem membros da equipe que não tá ali. Você tem clientes que você percebe que tem negócios obscuros. Sim. Você vai ficar com isso, vai contra o que você escreveu. Aquela Tem um coisa- amigo meu que na cultura ele colocou o esporte. Sim. E o que ele faz? Dentro do período de trabalho, acho que 2 vezes na semana, tem lá um X tempo que é liberado para a prática de esporte. Ótimo. Não é obrigado. Porém, você não quer fazer esporte, então na minha empresa não tem lugar para você. Você não é obrigado, mas você pode procurar outro emprego. Sim. Porque ele escreveu isso. Então eu achei assim, um baita compromisso. Então quem que vem para a empresa dele? Quem tem ali no contexto cultural. Sim. E aí fica aí a coerência que a trilha, né, que é assim que eu falo, eu amo o núcleo, gente, gosto demais assim do que a gente tem, pelas possibilidades infinitas.
Entendeu? Então a trilha do Sebrae que a gente fez foi exatamente esse tipo de discussão que a gente teve, né? Exatamente o que eu estava pensando. Que o palestrante trouxe tudo, falando sobre a importância de ter coerência. Ele estava comentando sobre a recusa que ele teve de proposta de emprego. Eu cheguei lá, bati o olho na missão, tal. Aí questionei, né, quem estava fazendo a entrevista. Não, mas é porque... Eu falei, mas é incoerente com aquilo que está escrito na entrada. Olha aí. Falou, essa resposta que você está me dando, então significa que daqui a pouco sou eu que vou estar na posição de quem eu estou ocupando esse uma cargo. coisa que, independente do tamanho da empresa, você precisa ter missão, onde você está, visão, para onde você vai, valor, do que você não abre mão. Eu não abro mão de honestidade. Eu já falei para cliente meu, tipo, ó, eu vou ficar mais esse ano, próximo ano você procura outro contador. Por quê? Ele está trabalhando de uma forma que você fala, gente, não é o que eu quero fazer. Eu não quero trabalhar assim. Ah, mas dá para dar um nó no governo. Dá para dar um nó no governo, dá, mas é um nó. Que uma hora vai apertar tanto que você vai se focar. E aí, você vai fazer o quê? Então é aquela coisa, onde eu estou, para onde eu quero ir e do que eu não abro mão, é uma coisa que você tem que ter desde o início. Isso é de vida. Visão, missão, visão e valor. Você tem que ter. Independente do tamanho da sua empresa. Para você se conhecer. Porque na hora de você escrever, você tem que se conhecer. Sim. Você tem que pensar. E muitas vezes, para você escrever, a caneta fica tão pesada, porque você está escrevendo algo que está mexendo na sua ferida. Mas você tem que escrever aquilo porque está na sua mente, mas não está dentro do seu coração. Você quer aquilo. Mas para atingir aquilo, você vai ter que ter uma reforma. Então, se torna pesado a palavra. Porque você quer aquilo. Sim. É o ideal. Mas você, na cabeça, você também entende que é aquilo, mas ainda no seu coração não está preparado. Você não faz aquilo. Embora é o correto. Então, quando você para escrever, não é uma palavra vazia, fria. E aí mexe com toda a sua estrutura. Sim. Então, muitas empresas preferem não escrever. E eu acho errado. Eu falo assim, quando você coloca no papel, a possibilidade daquilo acontecer é maior. Quando você compartilha, tipo, olha, eu vou fazer isso, a possibilidade de acontecer fica maior ainda. Porque você está englobando outras pessoas. Você está colocando outras pessoas à parte. As pessoas esperam. Quando você fala, olha, eu vou fazer isso assim, 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 as pessoas esperam. Eu costumo dizer que eu sempre espero o pior. Aí todo mundo, ai, credo. Eu falo, gente... Se você espera o pior, eu não sei o que é esperar o positivo, Não, gente. eu falo assim que eu sempre espero o pior pra mim. Porque eu falo, tudo que vier é lucro. E tá tudo certo. Minha mãe fala assim, ai, não fala isso. Eu falo, Não tem mas... expectativas altas, Exato. né? Isso é relacionado a... Melhor se surpreender do que se decepcionar. Exato. E é aquela coisa assim, quando eu dependo de outra pessoa pra fazer tal serviço, eu já falo, ai, vai dar errado. Mas vamos. E é aquela coisa, tipo, de se comunicar. Sabe aquela coisa de quem não se comunica, se estrumbica? É aquela coisa, tipo, a sua equipe está ciente do que você está fazendo? A sua equipe está ciente do que a empresa, do que é a visão, missão, valor da empresa? Tá, todo mundo pensa igual? Foi o que a Lê falou do colega dela que colocou lá 2 horas para esportes, 2 vezes na semana. Ah, você não vai fazer? Beleza, se você quiser procurar um outro lugar, fica à vontade. É aquela coisa, tipo, eu não posso ter gente trabalhando comigo que não pensa como eu. Porque senão o negócio não vai, não tem jeito. Eu tenho lá 100 passos para dar, eu vou dar 60. Os 61 eu não vou conseguir dar, porque eu dependo do serviço dele. E ele não pensa como eu. Então eu vou ter que dar uns 3, 4 passos para trás, tentar amadurecer a ideia, tentar mostrar para a pessoa a minha visão, tentar olhar para a visão dela e olhar se a minha visão também não está errada, porque a gente erra, a gente é ser humano. Então é aquela coisa de tipo, da comunicação com a sua equipe e que seja sincera. Às vezes no Reconecta a gente faz reunião e, por mais que doa, a gente tem que falar. Porque se eu levar daqui, não vou falar, não vou ficar quieto. Aí na próxima reunião você continua incomodado, não vou ficar quieto. Aí daí 6 meses, quando o problema estourou, já não tem mais o que fazer, assim, mas lá atrás podia ter feito assim.
Ah, podia. Você sabia? Você sabia. Por que você não falou? A comunicação em equipe de trabalho é fundamental. Isso é muito importante, sim. Eu acho que é essencial a gente falar. A gente está falando muito em equipe e tem aqueles que trabalham sozinhos. Então, por exemplo, dentro do Correio Conecta, nós somos uma equipe. Sim. Hoje ela é uma empresa, né? E somos uma equipe. No Aline Mori, a minha empresa individual sou eu e eu. Só que eu tenho uma equipe paralela. Eu trabalho dentro da minha casa. A Lu chega em casa e fala assim, falei, pergunta primeiro se a Aline já chegou do trabalho. Porque tem isso também. Falei, a partir de hoje, e foi a comunicação que eu encontrei, até então eu não tinha achado o jeito certo. A Lu entra em casa, falei, se a hora que você entrar em casa, você fala, será que a Aline já chegou do trabalho? Porque se eu estiver trabalhando, não é a louça, não é meu trabalho, a roupa não é meu trabalho, nada é meu trabalho, meu trabalho é meu trabalho. Então, a família, né, de empreendedores, ali vou falar de empreendedores, faz parte dessa equipe paralela que precisa estar ciente, inclusive, dessa missão comigo mesma. Ah, mas você pode fazer aqui, é um caminho mais curto. Eu falei, não. Por mais que você não faça parte da minha empresa, você é a minha família, esse é um limite que eu não passo. E isso interfere, inclusive, na convivência familiar que nós temos de amigos, né? Mas principalmente com quem a gente vive. Então, trabalhar ali no sozinho e lidar com as famílias, isso é um desafio muito grande. E a gente precisa ter isso com muita clareza. Esse autoconhecimento para que a gente consiga se comunicar com os nossos, para o nosso trabalho fluir. Porque senão esse conflito é muito grande. E aí a gente volta no que a Alessandra e eu estava falando, da agenda. De ter uma agenda compartilhada com a família. Porque assim, lá em casa... Lembrei de uma coisa para compartilhar daqui a pouco. Lá em casa, assim, se eu tô dentro do escritório, eu tô trabalhando. Às vezes o Gleison chega e ele fala, oi. Ele sabe que eu tô trabalhando. Eu falo, oi, tá tudo bem? Tudo. Acabou, eu tô trabalhando e continuo. Às vezes eu vou na cozinha e ele fala assim, você vai parar que horas? Ele já tem isso dentro dele. Ele sabe que eu tô trabalhando e ele já mais ou menos até que horas você vai. Na época de imposto de renda era meia-noite, 2 da manhã, eu tava trabalhando. Às vezes o Gleison levantava e falava, você não vai dormir? E tá tudo bem. Mas foi a forma que a gente encontrou de eu conseguir trabalhar de dentro de casa. Eu tenho TDAH. Tem hora que eu tô aqui focado. Aí fez um barulho, eu olho pro barulho. Aí eu vou lá ver. Aí eu passo na cozinha. Aí eu vou no banheiro. Aí em vez de eu voltar pro escritório, eu vou lá ver de novo. E o que eu tava focado fazendo há 3, 4 horas, acabou. Eu não vou mais conseguir fazer aquilo hoje. Às vezes eu nem lembro. Então é aquela coisa assim que a gente encontrou foi uma forma que a gente encontrou de eu tô no escritório, eu tô dentro do escritório, eu tô trabalhando. Não tira minha atenção. Por favor, não tire minha atenção, exato. Porque eu já tenho um problema com isso. Mas para quem trabalha home office, para quem trabalha sozinho, para quem é dono do próprio negócio e está sozinho, ele precisa desse planejamento, dessa divisão de agenda. Ele precisa que a família dele entenda. Eu falo assim, você começa um negócio. Se você mora com mais 3 pessoas, você está lá. E as 3 pessoas, não vai dar certo. Não faz isso não. O negócio não vai. Porque um lugar que é a sua casa, que é seu ponto de conforto, seu porto seguro, ninguém confia naquilo. Ninguém confia no que você está fazendo. Você vai descansar onde? Como? Não tem jeito. Eu não dou 2 anos assim, chutando longe, para essa empresa quebrar. Você não tem porto seguro. Você não tem para onde ir e falar, olha, deu errado, nossa, eu tô com um problema assim, olha, isso deu certo. Eu falo que lá em casa a gente tem uma mania de falar que a gente compartilha dores e alegrias. Deu errado, vamos compartilhar. Deu certo, vamos compartilhar. Mas a gente sempre troca essa conversa. O Gleison na escola agora, ele, nossa, eu tô com um aluno, eu tô com uma mãe, não sei o quê. E às vezes eu olho e penso assim, tá, não consigo fazer nada, mas eu posso te ouvir. E já é uma ajuda. Equipe paralela, elas existem tanto para um lado quanto para o outro. E esse alinhamento precisa existir também. Né? A Lu chega em casa, ela mesma fala assim, pô, dá aula. Né? 10, 11 aulas por dia. Tem dia que ela passa direto.
Vai lá direto, gente. Abre a porta, passa direto. E nesse dia eu não vou falar nem boa tarde. Tá tudo bem? Deixa aí, deixa descansar. Tá tudo bem. Ela vai lá, molha as plantas dela, toma o banho dela, janta, aí não sei o que. A hora que ela senta e fala assim, então, como se nada tivesse acontecido. Tá tudo bem? Entendeu? Então é muito importante mesmo e é por isso que eu gosto, assim, essas são reflexões, isso é um estudo, né? Isso é uma preparação para o mercado. Tudo que a gente está fazendo aqui, as oportunidades que a gente encontra, a visão que a gente tem sobre nós mesmos e as reflexões que a gente vai levar para casa. Agora, dentro do planejamento e da organização, né, que é uma preparação para o mercado, o que é importante? Tudo isso daqui não pode morrer aqui. Porque senão a gente debanda. É aí que a gente começa a falar assim, não estou vendo sentido, tá? A gente vai, fala, e aí? É o que eu falei para o nosso cliente essa semana. Eu ainda não me vejo como empreendedor. Eu falei, mas eu não posso ver para você. O que é entregue está sendo entregue, mas a ação precisa. Então, todo mundo aqui teve reflexão de algo. O que nós vamos fazer com isso? Aí depende de cada um. Tem apoio. Olha, foi falado tal coisa, eu fiquei pensando, mas não sei o que fazer com isso. Vamos bater um papo? Vamos. Aí sim, isso já é uma ação. Sim. E um ponto importante que a gente falou aqui, eu não gosto muito dessa do empreendedor sou pequeno. Eu acho que o empreendedor ele é ilimitado. Ele pode ser o tamanho que ele... Temos empresas pequenas por conta de faturamento e empresa grande, mas o empreendedor ele não é, ele pode ser o que ele quiser. Então essa ideia tem que estar nesse empreendedor que eu sou pequeno. E ele não é pequeno, ele é empreendedor. Ele sendo empreendedor, ele tem que ter missão, visão e valores, que foi o que a gente passou aqui. Principalmente valor. Tudo é importante, mas você não tem valor, fica um pouco mais complicado. Ele tem que tirar essa ideia, porque ele começa a se ver como um empreendedor, ver que ele tem uma empresa, ele precisa responder por essa empresa, né? Mas só que ele não tem limite nenhum. Quem coloca o limite nele é ele mesmo. Então, ele precisa vir aqui para o nosso grupo, trabalhar, conversar para poder... Exatamente. É isso que você falou. Quem coloca valor nele é ele mesmo. Só que muitas vezes ele não coloca. Aí ele contrata um contador, ele contrata um advogado, ele, não, mas você tinha que fazer isso. Não. É terceirizar a obrigação dos outros. Né? E o sucesso, né? A gente terceiriza o sucesso. Esse terceirizar que não dá certo. Não dá certo. Você vai trocar de contador, você vai trocar de advogado, você vai trocar a sua equipe inteira e vai continuar não dando certo. Queria todos esses empreendedores que falam, sou pequeno aqui com a gente hoje. Pra gente conversar, bater um papo sério. Mas é mesmo. É abrir a cabeça. Às vezes ele tem um negócio tão legal, mas ele fica, eu sou pequeno. Não tem, não é pequeno. O limite quem coloca é você. É autossabotagem. Sua empresa tem um faturamento pequeno, mas você não é pequeno. Todas as empresas que hoje a gente conhece, que são enormes, Coca-Cola, Unilever, começaram pequenos. Alguém teve uma ideia. Alguém teve uma ideia com um produto, com 2 produtos e começou de alguma forma. Só que não teve autossabotagem. Exato. Eu amo. A Aline falou que ela gosta de planner, fazer tudo na mão. Eu amo post-it. Você não tem noção. Você entrar no escritório tem post-it para tudo que é lado, tudo colorido. Eu sei que verde está encaminhado, eu sei que vermelho, às vezes não encontro vermelho, eu ponho rosa. É uma coisa que eu preciso prestar mais atenção. Eu sei que azul já está finalizado. Eu amo post-it. Só que o post-it começou de uma cola que deu errado. O cara fez a cola, foi colar lá, soltava. Foi colar lá, soltava. Foi colar lá, soltava. Deu errado. Foi um projeto que deu errado e ele teve a ideia de fazer o post-it. Hoje é uma empresa enorme, fatura milhões, mas começou desse tamanhozinho. Então é aquela coisa tipo, foi o que o Paulo falou de faturamento. Eu tenho um faturamento baixo. Mas isso não diz que porque seu faturamento é baixo, você não tem que ter missão, visão e valor. Você tem que ter. Até mesmo porque a partir disso, a gente comentou ontem na reunião, né? Ontem foi o dia do Reconecta, assim, fazer o planejamento já início de 2025, porque eu falo, 2025 não é o ano que vem. Já é agora. Já é agora. Sim. Existe um público-alvo te esperando. Estamos no segundo semestre. O público-alvo, ele existe, mas ele precisa que alguém o ache, porque não é ele que vai achar. Ele não vai achar. Sim. Né? Então, quem trabalha, né, com esse setor de empreender,
seja com serviço, seja com produto, ele precisa estar tão alinhado, porque do contrário ele não consegue nem vender. Às vezes você fica tão preocupado com a venda, né, que é o que a gente estava conversando anteriormente, a gente procura grupos. Grupo. Eu tô até assim, eu sou uma pessoa da linguagem, gente, eu sou formada em letras. Então, eu revejo muita questão de palavras. O grupo de vocês não somos um grupo, nós somos uma empresa. Sim. A partir do momento que a gente decidiu que ia deixar de ser um grupo e ser uma empresa, a gente é uma empresa. Uma empresa composta por 4, já fomos 5, estamos na 3ª versão e hoje percebemos o quanto estamos alinhados. Por quê? Porque a missão, a visão, o valor, quem não se adequa vai gerando um conflito e ela vai... Por quê? E tá tudo bem, é perfil. Às vezes não é o perfil da pessoa daquilo. Sim. E ela vai começando a crescer de formas diferentes. Então, a gente se preocupa tanto com a venda, mas você vende o quê? A hora que você fala assim, vende pra mim, ela bloqueia. Não dá conta de vender. Ela não dá conta de... aí fica tão inseguro, né? Então, eu fui coordenadora de uma escola de curso livre, né, de exercícios para o cérebro, e o rapaz que estava no setor do comercial virou para o outro rapaz, companheiro de setor, e falou assim, vende a escola para mim agora. Travou. Ele travou. Falou, por quê? Se você não acredita, você não conhece. Se você não conhece, você não acredita, você não vende. O que você faz? Faço... É que nem professor que eu falo. Qual que é a metodologia que você usa? Um pouquinho de tudo. Nenhuma escola tem um pouquinho de tudo. Ninguém Cada usa um pouquinho. Quem usa um pouquinho de tudo não usa nada. Exato. Vive o conflito, vive aquele nervoso. É por isso que a gente tem tanto professor doente. A gente não tem identidade. E a identidade do professor é uma missão, visão e valor de uma empresa. Então, como é necessário a gente... A maioria dos empresários, eles não escolhem ser empresários. Não. Pelo menos, o que a gente percebe na nossa área contábil, é que a pessoa teve qualquer desilusão, qualquer inconveniente, qualquer obstáculo, e precisou ser um empresário, precisou empreender. Então, ele não fez um plano de negócio. Hoje, Gira, eu não sei na sua contabilidade, mas é 1 em 1 milhão que chega com um plano de negócios elaborado. 1 bilhão. Que vai, olha, tô aqui, vim abrir minha empresa, tá aqui meu plano de negócio. Daqui 5 anos eu vou estar lá. É 1 em 1 milhão. Porque a maioria chega e não sabe nem como que é ter uma empresa. Então, tudo bem, não tem problema, mas se ele se abrir e deixar com que alguns profissionais o ajude a pensar, a estruturar e nos escutar as pessoas que vão formar, vir para uma CI, que é uma baita associação para ajudar o empresário, participar ativamente não é só querer vir vender. Primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Vem para a CI, vem fazer parte dos grupos, se prepara, mesmo com o seu negócio rodando. Sim. Aí você vai melhorando o seu negócio. Por quê? Não, é aquilo que eu falei, ninguém, ou a maioria, não se estrutura. Então não sabe vender. Por quê? Ele abriu aquele negócio porque ele achou que sabia fazer, mas ele não tem a paixão, não tem a habilidade, não fala com o encantamento do negócio dele para ele vender. Foi uma sucessão de fatos que virou. Então aí, de repente, é o que você falou. Não consegue vender quando você fala, me vende. Por quê? Ou é algo decorado, ou vai acontecendo na hora que ele está vendendo, mas não está dentro dele. Né? E aí, quando não está dentro, é difícil a gente falar de algo que não está dentro da gente. Eu tenho 3 clientes que antes de abrir empresa, me procuraram, eu preciso abrir uma empresa. Eu falei, tá, vamos sentar e conversar. Eu faço isso com todos os clientes. Explico o que é imposto, para onde vai esse dinheiro, onde a gente apura, por que apura, beleza. Mas esses 3 clientes, Analisa, Rafael e Bia, tinham muito medo de abrir uma empresa. Eu olhava e falava, gente, mas o que é esse medo todo? A Analisa virou e falou para mim, tá, mas e se não der certo? Monstros S.A. Você fez. Eu prefiro, se não der certo, a gente fecha a empresa. Tá, mas a gente fecha como? Não é muito caro. Foi igual me perguntou.
Ela não tinha aberto a empresa, mas ela já estava preocupada como é que ela fechava. É lenda, porque a maioria das pessoas existe a lenda que quando você encerra uma empresa, você deixa a alma lá. Sim. É lenda isso. Sim, sim. A gente que é contador sabe quando você já viu assim. Mas eu falo assim, ó, são os meus três melhores clientes. Eu mando a guia, nossa, mas deu só isso? Eu falo, gente, é raridade você mandar uma guia para o cliente pagar e ele falar, deu só isso. Deu isso. Tem certeza? Todo mundo fala, nossa, tudo isso? Mas são clientes que estudaram o negócio deles. Exato. Fizeram um planejamento e eles sabem 5% disso, 3% disso, 0,65% daquilo, eles já têm em mente, mais ou menos, o quanto vai vir. Eles estudaram, eles planejaram, eles colocaram no papel o que eles iam fazer. E aí fica tudo mais leve para o empreendedor e para a equipe de suporte dele, para o contador, para o advogado, para o arquiteto, para quem está prestando serviço, fica mais leve. Quando eu estou fazendo o fechamento dos três, eu mando tranquilo. Eu tenho cliente que fala, eu vou mandar, ele vai me ligar. E todo mês é assim, nossa, mas deu tudo isso? E de novo, mais uma vez. Então, mas a pergunta é, deu tudo isso porque ele não sabe do negócio dele? Exato. Porque se ele soubesse, ele já estava esperando. Exato. Então, aquele que fala, nossa, mas você está me cobrando muito. Primeiro que não sou eu. Segundo, que se você soubesse quanto você vendeu, você não sabe quanto você vendeu. Sabe quanto faturou? Porque você assustou por quê? Se você sabe quanto vendeu, você já tem uma alíquota, Sim. você está surpreso por quê? Exato. Mas aí nem sempre a pessoa sabe quanto vendeu. Ela não tem um planejamento. Isso entra na última reunião que nós tivemos, quando você falou sobre a reforma tributária. Sim. Né? Então, o último, exatamente isso. O medo não, né? O que nos espera? Isso é uma questão de visão. A gente sabe que vai acontecer algo e é essencial, porque isso é da área. Sim. Né? E já adiantar um tipo de comportamento do cliente, né, desse mercado, faz parte do serviço. Então, esse entendimento, se hoje você não sabe, daqui a pouco o prejuízo vai ser maior. Né? Então, a pandemia, né, quando ela chegou, um monte de gente se tornou empreendedor. Eu já tinha uma empresa, já tive várias, né, gente? Sim. Abria e fechava, porque o CLT vivia em mim. O funcionalismo público também. E na última escola em que eu trabalhei, lá era assim, era tudo invertido, eram só mulheres, e a recepção era um rapaz. Então parece que é tudo invertido, assim, né? E aí ele virou pra mim, assim, um dia, tava assim, né? Ele me chamava de mãe, como brincadeira, né? E aí um dia eu tava assim, estressadíssima, ele olhou pra mim assim, menino de 18 anos. Falou, você não acha que tá na hora de você ter seu próprio negócio, fazer do jeito que você acha que deve? Aí você olha e fala assim, ok, pode cair balde d'água. Entendeu? Porque é um balde d'água. Ele estava certo. Então a pandemia deu essa oportunidade, né? Eu permaneci ali, mas já fui avisando que eu não ficava, porque eu estava indo contra mim. Eu já tinha falado que não era o que eu queria. No emprego anterior, onde eu já tinha pedido demissão. Só que aí a gente vai entrando e fala, cara, todo mundo foi pego de surpresa. Numa coisa absurda. Nós nunca vivemos uma coisa assim, principalmente no Brasil. Né? É aquilo que a gente estava discutindo antes. Que guerras que nós vivemos, do jeito que a gente sabe que tem aí pelo mundo afora? Nunca. Mas aqui a gente tem de tudo. Aqui a gente tem fome, aqui a gente tem de tudo. A pandemia pegou todo mundo de calça curta. Mas não dá para dizer, se acontecer de novo, que pegou mais uma vez. Sim. Mas vai ter um monte de gente que vai dizer, eu não esperava que fosse acontecer, aí vem a complemento. De novo. Eu costumo dizer, eu tenho uma amiga, ela é advogada, ela joga rugby comigo e ela é cadeirante. E outro dia eu perguntei, eu falei, você já agradeceu a Deus pela pandemia? Ela, você tá louco? Eu falei assim, graças à pandemia, hoje, 95% das suas audiências são online. Pois você não sai de dentro do escritório. Eu passei por um processo trabalhista que, pela primeira vez na minha vida, eu entrei com um processo. E foi durante a pandemia e foi online. Eu falei pra ela, graças a Deus a pandemia ficou tudo online. Eu falei assim, as pessoas tiveram que aprender
a trabalhar online, a fazer online, porque não dava para ir, não dava para vir. Eu falei, a pandemia passou e isso ficou. Eu falei, é aquela coisa, tipo, a pandemia foi horrível, foi terrível. Muitas pessoas morreram, foi um sofrimento enorme, mas e o que a gente tirou de bom disso? Nossa, muitas lições. A gente tem que olhar, tá, doeu, lógico que doeu. Mas a gente tem que olhar e o que eu tirei de lição? O que eu aprendi com isso? O que isso me trouxe de bom? É isso aí. E assim seguir. Encerramos nosso Sim. bate-papo. Encerramos. Então aqui estivemos com Geraldo Machado, Aline Mori, Alessandra Caparelli, falando um pouquinho sobre preparação para o mercado. Esse foi o nosso tema de hoje. Muito obrigada, agradecemos aqui. Deixamos o nosso convite também, né? O Núcleo Multissetorial de Empreendedores está aberto. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais de perto o que é desenvolvido pelo núcleo, todas essas trocas que são feitas, né, de experiências, esteja conosco, participe, entre em contato através do telefone 16 99384 64